Bem, pessoal, hoje trazendo questões de português da organizadora Sebrasp, questões de 2022. Então, são questões de certo ou errado, e eu peguei questões de dois órgãos recentes, ICMBio e IBAMA. Vamos nessa? O texto do ICMBio foi este. Nossas cidades estão perdendo as suas árvores rapidamente, mas até nisso somos um país desigual. Os bairros mais nobres do Rio de Janeiro e de São Paulo seguem maravilhosamente arborizados, alguns cada vez mais frequentemente com árvores das mesmas espécies das que foram cortadas na frente da sua casa ou do seu trabalho por serem supostamente inadequadas, para não causarem danos à infraestrutura. As castanholas, também conhecidas como sete copas, são uma espécie extremamente abundante no Rio de Janeiro, mas demonizadas em outras regiões menos urbanizadas, como no Pará, por exemplo, sob o argumento de que a raiz dela cresce demais ou de que vai quebrar a calçada. Árvores com raízes robustas e que crescem por grandes distâncias são acusadas de destruir a pavimentação, ao passo que aquelas de raízes reduzidas caem com facilidade. As espécies de crescimento rápido são as que mais assustam os técnicos responsáveis pela arborização e exageradamente tementes à infraestrutura. Todavia, as outras demoram uma eternidade para crescer. A vida passa ligeiramente e todos querem ver a tão sonhada arborização avançada. Não podem ficar muito altas, especificam os técnicos, nem derrubar muitas folhas. Se derrubarem frutos grandes, como mangas, por exemplo, nem pensar. Podem amassar a lataria de um carro. Flores e pequenos frutos podem manchar a pintura. Há também aquelas árvores que atraem morcegos. Melhor não. Espinhos estão fora de questão. E se alguém se machuca? Na autobiografia de Woody Allen, ele afirma algo interessante. Mais do que os outros, o inferno é o gosto dos outros. A expectativa é de que nas próximas décadas a temperatura das cidades suba consideravelmente devido às mudanças climáticas globais. Nesse contexto, é muito bem-vinda qualquer sombra que venha a reduzir a temperatura do asfalto, da calçada ou de uma parede. O canto dos pássaros e dos insetos e o colorido das flores também têm importante papel na qualidade de vida dos cidadãos, comprovadamente reduzindo o estresse e o risco de depressão. Esses são outros benefícios da arborização que, geralmente, não são incluídos no contexto técnico, mas que devem ser mais bem pensados na equação dos riscos e benefícios da arborização. Um texto de Rodolfo Salmo, Cadê a árvore que estava aqui? Texto de 2021, encontrado na internet e utilizado para a prova do ICMBio. Vamos lá, corta agora aqui, questão 4. A respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto precedente, o texto do ICMBio, julgue o próximo item. No segundo parágrafo, a eliminação das vírgulas que isolam o trecho, também conhecidas como sete copas, prejudicaria a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Certo ou errado? Certo ou errado aí? Enquanto você pausa o vídeo aí, eu vou responder para adiantarmos o nosso conteúdo. As castanholas, também conhecidas como sete copas, são uma espécie extremamente abundante no Rio de Janeiro. Esse aqui é o período que a questão analisa. Nesse trecho, você percebe aí o quê? Que as castanholas são uma espécie extremamente abundante no Rio de Janeiro. Então, o sujeito aí é as castanholas. O sujeito do período é as castanholas. Sujeito simples porque o núcleo é castanholas. Entre a expressão as castanholas, que é o sujeito, e o verbo ser, no caso são, o autor colocou uma explicação intercalada aí, colocou um intervalo com uma explicação, que é a parte também conhecidas como sete copas. Percebem? Se eu tirar essas vírgulas entre castanholas e são, eu altero completamente o texto. Quando eu utilizo essa parte sem as vírgulas, eu quero restringir o sentido do termo anterior, que é as castanholas. Logo, eliminar as vírgulas, como pede a questão 4 lá, altera sim. Com vírgulas, o também conhecidas como sete copas, entre vírgulas, é
uma expressão explicativa. Quando eu tiro as vírgulas aqui, torna-se uma expressão restritiva. Pronto? Questão 5. A respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o próximo item. No primeiro período do segundo parágrafo, sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, a palavra demonizadas poderia ser substituída pela respectiva forma no singular, demonizada, caso em que ela passaria a concordar com o termo uma espécie. Será que é isso mesmo? Pense, pause e responda aí. As castanholas, também conhecidas como sete copas, são uma espécie extremamente abundante no Rio de Janeiro, mas demonizadas em outras regiões menos urbanizadas, como no Pará, por exemplo. Olha só, demonizadas aqui está claramente se referindo ainda ao sujeito que é as castanholas. Nesse caso aí, ela funciona como predicativo do sujeito as castanholas. Se fosse utilizar demonizada, concordaria com uma espécie. As castanholas, no texto, está concordando com demonizadas, obviamente. Mas se eu utilizar aqui demonizada, eu estou querendo me referir à espécie extremamente abundante. Se eu utilizar demonizada ou demonizadas, não irá prejudicar o sentido do texto. E seria um adjunto adnominal de uma espécie. E esse adjunto adnominal aí, ele vai ficar no singular para concordar com o termo uma espécie. É óbvio, né, gente, que está no singular. Uma questão correta. Não haverá prejuízo da correção gramatical aí. Questão 6. A respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o próximo item. O tema central do texto é o crescimento exagerado das árvores nos grandes centros urbanos. Certo ou errado? O tema central do texto é esse mesmo? Coloco aqui gabarito errado. O tema central do texto não é diretamente o crescimento exagerado das árvores nos grandes centros urbanos, mas eu penso que seja essa sanha que o ser humano tem em ficar desmatando tudo. Tudo é motivo para destruir a ordem, a organização, a limpeza, a higiene dos centros urbanos. As árvores acabam sendo culpadas de muitas coisas. O texto ele expõe a situação nesse sentido. Nas próximas décadas, a temperatura das cidades vai se elevar, né? E nesse sentido aí, ter mais árvores nas cidades é muito bem-vindo. Embora o que hoje em dia muito se discute são os malefícios da arborização, mas o texto ele é a favor, ele aponta benefícios para a arborização. A questão 6 eu julgo como errada por isso. É o contrário, é a redução acentuada das árvores dos grandes centros urbanos. Então, pessoal, voltaremos com o próximo vídeo com questões de português da organizadora Sebrasp, questão de 2022, que nós extraímos dos concursos do ICMBio e do IBAMA. Todas as questões de certo ou errado. Um abraço, até um próximo vídeo.